E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Nosso Lar. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio. Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, com a permissão de Jesus e dos bons espíritos, estamos novamente aqui a fim de continuarmos a nossa conversa, o nosso estudo sobre a vida no mundo espiritual através da obra Nosso Lar, que foi ditada pelo espírito André Luiz e psicografado pelo médium missionário Francisco Cândido Xavier. Olá, caros ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Vamos dar continuidade ao estudo do capítulo 16, cujo título é Confidências. O André Luiz, conversando com a sua mãe, ela agora está explicando para ele a situação real do seu pai. E ela já começou a dizer para ele, resumindo, que o pai dele usava uma máscara, não é? O pai dele se apresentava de um jeito na sociedade, mas verdadeiramente, intrinsecamente, ele era outra pessoa. Para os outros, ele era um excelente pai de família, ele era uma pessoa fervorosa no seu culto religioso, ele era um comerciante exemplar. Então, ele era aquela figura, né, de homem de bem, mas isso era só uma máscara. Ele não era realmente isso. Isso é o que ele tentava mostrar para a sociedade, mas ele verdadeiramente não é isso. E o André Luiz vai se chocar com essas revelações, né? Só que a gente viu também que pela superioridade dela, ela já entende perfeitamente que o que ele fez com ela, no caso, porque ela era a esposa e ele tinha duas amantes, dentre outras, ela entende esse comportamento dele como fraqueza, não como safadeza. Se fôssemos nós, com certeza eu, pelo menos, né, já achava que ele era um safado. Ela não, ela entende que ele é um homem frágil. Ela mesmo fala isso, né? Na realidade é. Então ela vai ela começou no programa passado a mostrar para o André Luiz que o pai dele era como se ele tivesse dupla personalidade. Em casa, né, para a sociedade ele era um, mas verdadeiramente ele era outro. É o que Jesus relata para Pedro, né? Está no livro Boa Nova, eu esqueci o capítulo. Livro Boa Nova também, ditado pelo espírito Humberto de Campos. Uhum. Jesus comenta para Pedro que a humanidade é muito mais frágil do que má. Sim, é verdade. Então, a mãe tenta ajudá-lo, mas ele não tinha uma ligação, uma sintonia, né, espiritual, vamos dizer assim, com a esposa. Ele tinha uma vida dupla. E aí, quem recebe ele, quando ele desencarna, são as duas mulheres que ele prometeu fundos, né, mundos e fundos, e provavelmente não cumpriu, e elas agora são elas que vão receber ele quando ele desencarna. Então nós estamos lendo o parágrafo 7, nós estamos no meio do parágrafo, não, o parágrafo no meio do parágrafo, do parágrafo 7º. Vamos começar a ler. Laerte, né, Tereza? Laerte, eu vou começar aqui. A princípio ele quis reagir. É antes? Mas pode ir daí também. A princípio ele quis reagir, esforçando-se por encontrar-me, mas não pôde compreender que após a morte do corpo físico, a alma se encontra tal qual vive intrinsecamente. Laerte, portanto, não percebeu minha presença espiritual, nem a assistência desvelada de outros amigos nossos. Quer dizer, outras pessoas também estavam tentando interceder pelo Laerte, porque o Laerte teve mãe, né? O Laerte deve ter tido pai.
Então, outros espíritos tentaram interceder por ele, não é? E aí, detalhe, não percebeu minha presença espiritual, porque é outra sintonia. Isso. Ela está em outra, assim, dimensão de pensamento, vamos dizer assim. E ele a água também não mistura com azeite. Pode botar que não mistura, porque a densidade do perispírito, ela existe mediante os nossos pensamentos íntimos. Quanto mais eu tiver arraigado aos problemas e às situações que eu vivi aqui na Terra, mais pesado eu vou estar. E quanto menos, mais leve eu vou estar. Então essa aí é uma questão de densidade, por isso que ele não a vê. Sim, ele não consegue ver nem a ela e nem aos outros que estão tentando ajudá-lo. E o pensamento dele está fixo, está focado em uma situação só. Isso. É a monoideia também, né? Isso. Continuando. Tendo gasto muitos anos a fingir, viciara a visão espiritual, restringira o padrão vibratório, e o resultado foi achar-se tão só na companhia das relações que cultivara irrefletidamente pela mente e pelo coração. Então, não tem como, de uma hora para outra, ele mudar os seus pensamentos, não é? Ele, até pela intuição, eu acho que ele percebeu a presença dela, mas pela intuição. E existe uma lei, né, que Deus criou, que é a lei do livre-arbítrio, que ninguém pode, pela violência, tirar alguém de uma situação. Então ele, para sair dessa situação, ele tinha que ele mesmo querer sair. Com André Luiz não foi assim? Ele mesmo, não é, orou com fervor e ele mesmo tomou a decisão. Porque o livre-arbítrio é uma lei sagrada, nem Jesus mexe no nosso. E na pergunta 843, não é? Na pergunta 843, Kardec vai fazer a seguinte pergunta aos espíritos: o homem tem sempre o livre-arbítrio? Resposta: uma vez que tem a liberdade de pensar, tem a de agir. Sem o livre-arbítrio, o homem seria como uma máquina, não é? E aí, depois, na pergunta 85, as predisposições instintivas que o homem traz ao nascer não são um obstáculo ao exercício do livre-arbítrio? As predisposições instintivas são do espírito antes da sua encarnação. Conforme é mais ou menos adiantado, podem levá-lo a praticar atos condenáveis. E ele será auxiliado nisso pelos espíritos com essas mesmas tendências. Mas não há arrebatamento irresistível quando se tem a vontade de resistir. Lembrai-vos de que querer é poder. Então, mesmo o pai do André Luiz ter vivido numa época, e a gente sabe que era assim, na época que o pai dele viveu, que o homem, para ser homem, ele precisava fumar, ele precisava beber, ele precisava ter outras mulheres fora do casamento. Eu acho que bigode também, Tereza. Bigode também, e falei isso com o Marco ontem. O que nós vimos? As fotos antigas, não sei. Não sei o que nós vimos ontem, uma foto, eu falei, meu Deus, não tem um homem sem bigode. É impressionante. Eu acho devia ser também culturalmente falando, era isso. Mas mesmo assim, a lei de Deus, ela está no mundo há mais, né, desde que Moisés a trouxe lá nas tábuas da lei, há mais de 3.200 anos. Então, como os espíritos dizem, a gente traz tendência, mas a gente só cai se a gente realmente não resistir à tentação. Se a gente realmente, porque como os espíritos dizem aqui, querer, lembrai-vos de que querer é poder. Então, o pai dele, apesar, né, de viver numa época, não é, em que era aceitável esse comportamento masculino, mas ele já sabia, ele ia à igreja, não ia, com fervor, ele já sabia que o adultério era uma coisa condenável.
A gente, olha, uma coisa, a gente não está falando aqui em tom de criticar. Quem somos nós para criticar quem quer que seja? O que nós estamos analisando, na realidade, é o que nos leva, né, o mecanismo que nos leva a cometer sempre os mesmos erros, não é? É a nossa falta de vontade, a gente ainda se compraz em determinadas situações e porque se compraz nelas, continuamos fazendo a mesma coisa. Então, a mãe do André Luiz, por mais que amasse o Laerte, o marido, ela não poderia tirá-lo de lá, porque ele tem o livre-arbítrio, ele teve o livre-arbítrio de escolher conviver com essas criaturas, com essas duas senhoras, as duas mulheres. E com isso ele também passou a conviver com espíritos bem equivocados, porque a gente não leu aqui que elas eram ligadas à falange de espíritos perversos, desequilibrados. Elas não tinham ligação, essas duas mulheres, elas tinham ligações. Estou até tentando ver aqui onde é que está isso aqui. O quê? Elas tinham, as duas mulheres tinham ligação com espíritos. Está aqui. Não é? Como é que ela, a mãe tá dele aqui, coloca? Duas delas estavam mentalmente ligadas à vasta rede de entidades maléficas. Então, olha a companhia espiritual dele durante a encarnação. Elas encarnadas que faziam parte de uma falange grande de espíritos desequilibrados. Então, é muito difícil. Ele, por mais que ele percebesse intuitivamente a presença dela, ele não tinha força, porque ele não conseguiu fazer isso enquanto encarnado. Por isso, ela está dizendo para o André Luiz que ele está há 12 anos nessa situação de trevas compactas. E é o que Jesus nos fala, né? Onde está o teu tesouro, estará seu coração. Naquilo que você se importa, não é? Isso. É aquilo que você guarda no seu coração, no seu sentimento. E é o que vai valer quando a gente desencarnar, não é? E aí, vamos continuar a leitura. Os princípios da família e o amor ao nosso nome ocuparam algum tempo o seu espírito. De algum modo, lutou, repelindo as tentações, mas caiu afinal novamente, enredado na sombra, por falta de perseverança no bom e reto pensamento. A questão da importância do pensamento, meu Deus. Né? Não é? Ele não se acostumou a fazer isso enquanto encarnado. Quando desencarnou, ficou muito mais complicado, até porque elas estavam ali e ele sintonizava bastante com elas. Elas não queriam, elas ainda não estavam na situação de querer sair de onde elas estavam também. E ele continua ao lado delas. No livro Ação e Reação, também do André Luiz, o instrutor Druso, no capítulo... Deixa eu pegar aqui o capítulo, porque eu sempre não pego o capítulo. Do capítulo 19, cujo título é Sanções e Auxílios, ele explica, André Luiz, a questão do umbral. Né? Ele fala assim, o que, porém, existe, de fato, é o imenso umbral, situado entre a terra e o céu, dolorosa região de sombras. Agora que vem o mais importante. Erguida e cultivada pela mente humana, em geral rebelde e ociosa, desvairada e enfermiça. Então, quando ela explica aqui que, por falta de perseverança no bom e reto pensamento, perseverar no bom pensamento dá trabalho. Sim. Dá trabalho. E aí... Porque nós não estamos acostumados a isso. Exatamente. Quando você não trabalha, você faz o quê? Você é ocioso. Então é o que ele está explicando aqui no Ação e Reação. Erguida essa região e cultivar, é gostar daquilo ali, se comprazer com aquilo ali. Não lutar o suficiente para sair. Pela mente humana, em geral, o quê? Rebelde, porque está inconformado, e ociosa. Mas como nós... A desencarnação, a morte nossa, a única diferença é que nós vamos ficar invisíveis, para quem não é médio de ver as pessoas de espírito, né? Mas em geral invisíveis, não vai nos mudar em absolutamente nada. E isso o Espiritismo veio nos trazer a informação e provar
que não nos muda em nada. A mudança só ocorre quando a gente quer mudar. Então, quando ela diz aqui, falta de perseverança no bom e reto pensamento, é o que acontece conosco, no dia a dia. Basta nós analisarmos como fomos deitar à noite, quem vai dormir à noite, deitar, e pensarmos no nosso travesseiro quantos pensamentos bons eu tive, quantos maus eu tive. Não é questão de pensar mal de alguém, pensar mal, alguma coisa que não se coaduna com as leis de Deus. É a autoanálise que nós temos que fazer, não é? Todo dia, todo tempo nós temos que fazer essa autoanálise. Então pensar no bem a maioria do tempo, não vou nem dizer o tempo todo, porque para a gente ainda não dá, mas a maioria das horas é difícil ainda. O que é não pensar bem, pensar mal? É não reclamar. Aí começa por aí. Ai, meu Deus, já começa. Não reclamar já pega, né? Se está calor, estamos reclamando. Se está chovendo, estamos reclamando. Se chegou atrasado, estamos reclamando. Se chegou mais cedo, estamos reclamando. E o trânsito nem se fala, né? Pula essa parte. Então, chegou em casa, está aqui, não gostou do que viu, não gostou do que falou, aí começa. Então, é o tempo todo. Então, quando ela diz aqui, falta de perseverança no bom e reto pensamento, isso não serve só para a gente saber a situação do Laerte, não. É para nós. É para nós aqui. E o Laerte nem religioso era. E nós somos, e muitos de nós que estamos aqui conversando, que está nos ouvindo, somos espíritas. O que nos compromete muito mais, não é? Porque a gente sabe. Então é um exercício que a gente tem que fazer, que é difícil, ai meu Deus do céu. Estamos estudando para isso. Olha, a gente ainda não faz, mas está aprendendo como se faz. Gente, o importante é a gente não desistir. Não desistir. Quando a gente fala não desistir, não é só pelo suicídio, não, que é o pior de todos. É o desânimo. Até no programa passado, a gente foi no programa passado, nós falamos isso. Isso aí já é a coisa mais absurda, porque não adianta, né? É o desânimo, como a Teresa está colocando. É o desânimo, aquele dia que está desanimado, tenta se reerguer, toma um banho frio, não toma um banho frio, toma quente, faz alguma coisa, né? Se reergue, toma café, não toma café, toma chá, faz alguma coisa, se reergue, vai, conversa, canta, né? Não desistir. Quem canta, seus males espantam. Muitas vezes seus males espantam, né? Espanta. Tem até uma história do Chico, a Teresa sabe melhor. Fala aí, Teresa, que ele estava dançando com uma vassoura no quintal. Chegaram na casa dele e uma vizinha chegou, né? Falou, mas seu Chico, o que o senhor está aí dançando com a vassoura? Não, eu estou aqui cantando o hino dos espíritas. Aí ela falou, qual é? Que hino é esse? É aquele hino, aquela música. Levanta, sacode a poeira, dá volta por cima, reconhece a queda, né? E não desanima. Não sei a letra direito, não, mas é isso. O importante é não desistir, sacode a poeira, porque volta por cima. Já desistimos inúmeras vezes. E como nós vamos ver aqui ainda na obra Nosso Lar, o Espírito Veneranda, que é das diretoras aqui, junto com o governador, ela diz que está esperando espíritos que conviveram com ela há mais de 2.200 anos. Porque espíritos que conviveram conosco, queridos de nossos corações, já estão lá na frente, muito tempo nos aguardando. Porque a gente não se resolve. Então, esse desistir nós já fizemos. Então, pelo menos isso não, que a gente não faça. Vamos tentar animar, levantar cada dia com um ânimo renovado, diante de todas as dificuldades que a gente vive. Nós não estamos reencarnados no Brasil por acaso, não é? Se não tivéssemos que passar por determinados problemas, ontem nós até tivemos a oportunidade de estar aqui na rádio. Não foi ontem, não. Foi ontem, não? Nós estamos gravando. Nós estamos gravando, mas nós estamos gravando no dia 15 de novembro, que é da República, a coroação da República, eu esqueci que a gente está gravando. E aí, convite do Eduardo, a gente vê que nós conversamos sobre essa questão no Dia da República do Brasil, que é o coração do mundo, pátria do Evangelho. Estamos encarnados, estamos tendo merecimento de encarnar, só que estamos encarnados no lugar certo. Com as pessoas certas. Deus não joga dados, o acaso não existe. Porque sem problema, poderíamos estar encarnados num cantão da Suíça, sem problema social nenhum. Não é? Então, mas que nós não desistamos, estamos no melhor lugar para o nosso aprendizado. Então, continuar. E aí, vamos continuar, estamos no capítulo 16, no 8º parágrafo. Muitíssimo impressionado, perguntei,
Não há, porém, meios de subtraí-lo a tais abjeções. Então, já quer fazer uma missão. Já quer tirar ele de lá, na marra. Na marra. Né? Foi o que a gente conversou, mas não é assim. Vamos contratar. Só quem tira a gente de um lugar equivocado é a gente mesmo, porque foi a gente que se colocou no lugar. Então, a gente suja, limpa. Como aconteceu com o próprio André Luiz. Quem tirou ele do umbral foi ele. A mãe dele, que está reencontrando agora, no colinho dela, ela orou por ele o tempo todo, como o Lísias o informou. E ia lá também. Só que ele não tinha sintonia com ela. O problema da sintonia. Ah, mas é minha esposa querida, eu amo ela. Se ela for superior a você e desencarnar, você não vai estar junto com ela, não vai. Não é sintonia, isso é lei de Deus. Pode ter uma visita ou outra. Não sei, depende, cada caso é um caso. Ah, mas é meu filho, minha filha, meu marido, não é. Ah, mas ele é um santo. Como é que você sabe, né? Não é bem assim. Quem visse o pai, quem convivesse com o pai do André Luiz, externamente, na sociedade, achou que ele realmente estava num lugar excelente, porque ele era um bom marido, né? Cumpria seus deveres de família, era um pai ali presente, era um homem religioso, era um trabalhador do comércio, mas a realidade era outra. E aí a mãe dele fala: ah, meu filho, elucidou a palavra materna, eu o visito frequentemente. Ele, porém, não me percebe. O seu potencial vibratório é ainda muito baixo. Tento atraí-lo ao bom caminho pela inspiração, mas apenas consigo arrancar-lhe algumas lágrimas de arrependimento de quando em quando, sem obter resoluções sérias. E aqui tem um assunto muito importante que hoje a gente já está quase terminando o programa, nós não vamos abordar, que é a questão da inspiração. Vamos deixar para o próximo programa, em que a gente vai poder, porque é um assunto importante, porque todos nós somos inspirados e também inspiramos os outros. E a gente tem que tentar fazer uma análise pessoal para ver como nós estamos inspirando as pessoas que convivem conosco e de quem nós estamos recebendo inspiração, porque no caso aqui, a mãe do André Luiz falou que é para ele: olha, meu filho, eu estou lá o tempo todo, mas ele está vibrando tão baixo, quer dizer, os pensamentos dele são tão materializados, ele ainda provavelmente se sente um corpo com suas necessidades, né, que todas as necessidades básicas que o corpo sente, que é de comer, que é de dormir, que é de namorar, ele ainda se comporta dessa maneira, então eu não tenho acesso, não é? Por mais que eu tente, pela inspiração, arrancar, né, dele dessa situação, mas a única coisa que eu consigo é arrancar algumas lágrimas dele. Tereza, novamente ela fala, e isso é importante, né? Ele não me percebe, seu potencial vibratório. Quer dizer, é essa questão que nós viemos reafirmando, da questão da densidade, das vibrações são diferentes. Se o espírito superior chegar ao nosso lado, nós vamos sentir. Vibração. Vamos sentir no sentido de, se nós desdobrássemos do nosso corpo pelo sono e ele chegasse ao nosso lado, precisaria da intervenção dele para que nós o víssemos. Porque a vibração não é a mesma. Não é? O que é a vibração? O que é o potencial vibratório de alguém? É nada mais, nada menos daquilo que sai de nós. E aquilo que sai de nós também não é nada mais, nada menos daquilo que nós cultivamos no dia a dia. Aquilo que nós cultivamos. Sim. Porque nós nos enganamos com relação a isso. Nós não somos aquilo que nós somos o que nós sentimos. Não somos o que nós pensamos, não. Porque Pedro pensava que era uma coisa e era outra. Ele pensou que ia defender, falou que ia defender Jesus. Não, só não vai não. E no dia seguinte negou ele 3 vezes. É o que ele sentia ainda. Fragilidade. Então nós somos realmente aquilo que nós sentimos. Nós pensamos que somos uma coisa e somos outra. Então, verdade, estamos terminando. A hora avança. Então no próximo programa vamos ver o que Allan Kardec
nos ensina sobre essa questão da inspiração. É um assunto muito interessante, né? Não percam. Que não é só puxar o ar. É o quê? Não é só puxar o oxigênio. Não é esse tipo de inspiração. Não é só isso, que isso também é. Nós não vamos falar sobre isso. É sobre a inspiração espiritual que chega, e a né? inspiração. Bom, isso, muito obrigado pela atenção, pelo carinho, pela paciência de nos ouvir. Fiquem com Deus. Mandar um abraço aqui para o Alexandre, nosso companheiro. Olha, Alexandre, nós voltamos a falar de umbral hoje, né? O nosso companheiro Vicente Moretti. O Jonas também, tá e todos ouvindo. Aqueles lá que nos ouvem, né? Um abraço a todos. Deus possa abençoar vossos lares. Fiquem em paz. Fiquem com Deus. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio.